Eu vou começar, antes da minha pergunta, fazendo só uma observação que eu não posso deixar de fazer. A gente viu há pouco tempo a invasão de uma igreja durante uma missa, onde um vereador eleito por um partido político entrou e ofendeu os fiéis. E ficou por isso mesmo. Eu desconheço, né, que o partido tenha se desculpado ou que as pessoas daquela ideologia tenham pedido perdão por essa que é realmente um excesso. Claro. Segundo, qualquer pessoa pode entrar numa rede social, criar uma conta, se dizer apoiador de fulano de tal e sair atacando os outros. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, isso não é evidência nenhuma. Agora, voltando à questão de Paraisópolis, eu conversei com o deputado Capitão Derrite, que me deu uma ideia da gravidade do incidente, né? Muita gente disse que foi um tiroteio longe. E o capitão Derrite confirmou, como o senhor disse, foi uma ação com 4 motos, né, com 2 pessoas em cada moto. Eram criminosos armados, 2 deles já com passagem pela polícia, né, com prisão preventiva pedida pela polícia, um deles por assalto com refém à residência. E que esse criminoso também era foragido de uma saidinha do Dia das Mães de 2017. E o que morreu também tinha uma prisão preventiva pedida e negada pela justiça. Foi o que acabou morrendo na ação. E que o tiroteio foi intenso e que eles foram lá dispostos a um tudo ou nada. Que se não tivesse havido uma resposta, né, da segurança, o resultado poderia ter sido muito complicado. Que realmente aquilo ali não foi um atentado no sentido político, mas foi uma demonstração de força do crime para dizer que não aceita, né, perder o controle sobre aquela região. E aí a minha pergunta é a seguinte: as comunidades como Paraisópolis são um desafio, um desafio que foi ignorado pela maioria dos nossos políticos, né? Alguns usam aquilo, outros simplesmente fingem que não veem. Não é justo cobrar de um candidato ou de um governador recém-eleito que tem uma solução para esse problema que se arrasta há décadas. Mas o senhor teve uma experiência importante que a maioria não teve, que foi no Haiti, né? Numa situação bastante semelhante. Em que essa experiência pode ajudar o senhor? Veja, são situações diferentes, né? No Haiti você tinha uma situação de caos absoluto, de falência, de um poder político que foi destituído e um país que estava completamente sem ordem. Então, a missão de paz do Haiti tinha um primeiro objetivo de restabelecimento do poder político. E para restabelecer o poder político, a gente tinha que restabelecer a ordem. Antes de manter a paz, você tem que conquistar a paz. Você tinha uma situação semelhante no sentido do domínio territorial por facções criminosas. Muitos paramilitares, pessoas que tinham sido, que saíam do exército que tinha sido dissolvido, levaram armamentos, levaram munição, explosivo para dentro desses redutos e ali eles praticavam crime como forma de obter dinheiro e poder. Então, cada área do país era dominada por um grupo. Então, era necessário, primeiro, recuperar o domínio dessas áreas para depois restabelecer o poder político fazendo a eleição presidencial. E foi isso que a ONU fez naquela missão sob comando do Exército Brasileiro. É uma missão que foi, nesse sentido, bem sucedida. Então, se conseguiu restabelecer a paz, né, se fez... As eleições aconteceram, transcorreram normalmente, tivemos um presidente eleito. Depois dessa conquista da paz, vinha muita ação social dentro de cada área dessa. Aqui você tem uma conotação um pouco diferente, porque a vida segue e você tem que ter respeito com aquelas pessoas que estão lá. Então, é uma questão super delicada, super complexa, que, por um lado, você tem que combater o crime e tem que ter um combate duro, com estratégia, com ação, com inteligência. Então, a questão inteligência é fundamental, a questão informação, compartilhamento de informação, asfixia financeira das quadrilhas, combate à receptação, combate à recepção de armas, ao envio de drogas, isso aí é fundamental para desmantelar essas quadrilhas. O isolamento de lideranças, né? A dificuldade que você tem que criar para comunicação da liderança com a ponta da linha. Então, é nesse sentido que você tem que atuar. Agora, a gente tem que ver que você tem um corpo de pessoas que moram nessas comunidades, que são trabalhadoras, que estão buscando ali sobreviver, que estão querendo prosperar, que precisam criar seus filhos. E é para essas pessoas que a gente tem que trabalhar. Que são reféns, né? Que são reféns do crime. Que, de certa forma, moram, trabalham, vivem com medo.
né? O crime, às vezes, traz uma falsa sensação de segurança para essas pessoas. E essa questão, às vezes, é pouco percebida em São Paulo, diferente do Rio, porque no Rio você tem combate entre facções que dominam, que buscam o domínio territorial em determinadas comunidades. Aqui não. Aqui você tem um grupo que é hegemônico. Então você, às vezes, não percebe de certa forma, essa ação do crime organizado. Mas ela existe, ela está lá e as pessoas têm esse medo, vivem com esse medo. A gente tem que entrar com muita responsabilidade. Agora, eu entendo que o Estado tem que se fazer presente. A gente tem que celebrar cada jovem tirado da mão do crime. De que maneira? Dando emprego. Se eu crio a perspectiva, se um jovem, por meio da educação pela música, vira um músico e vai para uma orquestra sinfônica, vai para uma filarmônica, a gente salvou uma pessoa. Se o jovem, por meio do treinamento, por meio do crédito, vira um empreendedor e consegue estabelecer o seu negócio, a gente tirou um jovem da mão do crime. Se um jovem, por meio do esporte, brilha, a gente tirou um jovem da mão do crime. Se um jovem é capacitado e vira um programador, vira um desenvolvedor de aplicativo, cria a sua startup, cria o seu negócio, a gente salvou um jovem da mão do crime. Então a gente tem que celebrar cada jovem resgatado. E aí eu tenho a sensação que o próprio criminoso, que vai ter sua família, que vai ter o seu filho, não quer que o filho tenha o mesmo caminho dele. Então é um trabalho de conquista paulatina, vai levar tempo, exige continuidade de política pública, exige muito devotamento, muita dedicação, e a gente tem que mostrar para essas comunidades o seguinte: a gente gosta dessas pessoas, a gente quer resgatar essas pessoas, a gente quer fazer a diferença. E nós vamos fazer a diferença entrando com política social, com fábrica de cultura, com escola de qualidade, essa escola que vai ter que ser um centro de formação profissional. A gente vai ter que dar as competências para esses jovens entrarem no mercado de trabalho. E aí nós vamos celebrar cada jovem no mercado de trabalho, cada família, cada mãe que vai ficar tranquila, porque o seu filho está trabalhando e não vai mais precisar do crime, né? Não vai mais precisar fazer bico no crime, não vai mais precisar ser olheiro ou andar na comunidade em cima de uma moto para relatar o que aconteceu ou porque alguém entrou e não foi convidado.